Boa tarde. O entrevistado de hoje será Jorge, presidente da CUNS-PE, membro do grupo de estudos de Olavo de Carvalho. Jorge, é um prazer imenso tê-lo receber aqui. Obrigado. Né? E assim, a entrevista de hoje será sobre o nazismo. Por que você acha que ele é de esquerda? Bom, primeiramente eu vou fazer minha crítica à escolha do próprio tema, né? Sim. Que, assim, eu não acho que seja um tema relevante para a atualidade. No entanto, há essa discussão do nazismo ser de direita, do nazismo ser de esquerda, porque, obviamente, cada grupo vai querer jogar uma coisa ruim da história que é atribuída ao seu nome para o outro lado, para o lado do seu inimigo, né? Mas por que eu considero que o nazismo seja de esquerda, né? O nacional-socialismo seja de esquerda? Antes de eu responder essa pergunta, é importante eu afirmar o que é que eu compreendo como esquerda Sim. e direita, né? Então vamos lá. Direita, eu compreendo aqueles que estão ligados à realidade, né? A realidade até em sentido hegeliano, pode-se dizer assim. Seria algo pragmático? Não somente pragmático, não somente do fazer, mas a compreensão de que você está integrado em um mundo, não é? No entanto, que algumas forças desse mundo não dependem de você. Por exemplo, a gente pode ver lá na história, eu poderia desenvolver historicamente isso por vários períodos, mas eu cito um exemplo, que é o exemplo babilônico. Uma das primeiras civilizações da humanidade, onde o Código de Hammurabi, que é muito conhecido na área... Primeira lei, né? Isso, exatamente. Uma das primeiras, porque ainda teve um anterior na Índia, se me recordo bem. Bom, esse código, você normalmente só estuda como se fosse olho por olho, dente por dente. Sim, lei de Italião. Né? Mas não é somente isso. Logo, no preâmbulo, no que precede o próprio código, já está sendo narrado ali como foi a recepção desse código. Então, antes disso acontecer, teve todo um desenvolvimento simbólico, todo um desenvolvimento mítico, até a sexta dinastia, né, que é onde o código vai aparecer, sendo um presente dos deuses para os seres humanos. Né? Então, antes disso, por exemplo, a gente pode falar nessa mesma cosmovisão do Código de Adapa, do caso de Adapa, né? Adapa era um semideus, né, dotado de alguns poderes, mas não da vida eterna, enfim, toda uma problemática. Certa vez ele estava pescando ali no Mar do Golfo e uma rajada do vento sul o submergiu. Ele se afogou e ficou deveras irritado com aquela situação, tanto que jogou uma praga no vento. Tendo feito isso, o deus Anu, deus dos céus, lhe chamou a sua presença, e essa é importante citar, é um dos primeiros litígios da história humana, um deus processando um semideus. Né? Então, Adapa foi até o seu Seria pai... o primeiro conflito entre a esquerda e a direita? Não é essa a questão ainda, não é essa a questão ainda. Então, Adapa foi perguntar a seu pai como deveria agir nesse julgamento, teve bons conselhos, mas seu pai disse: não coma nem beba nada, pois será a comida e a bebida de sua morte. Adapa foi, teve bons argumentos. Anu, vendo seus poderes, disse: eu quero que ele seja um deus completo. Então lhe fez o quê? Lhe ofereceu uma comida e uma bebida. E apesar dessa comida e essa bebida ser a comida da vida eterna, ou seja, ele seria como um deus, isso faria com que a sua mortalidade morresse. Ou seja, a condição dele como humano morreria, mas não a condição dele como um deus, pois ele teria a vida eterna. Né? Isso vem logo antes do que é narrado com Ninkarhak, que é uma divindade que quer curar os problemas humanos, advindo justamente do fato de que Adapa não comeu nem bebeu daquilo. O que é que acontece? Como Adapa continua sendo um mortal, toda aquela organização social, ela vai se dar no sentido de que a sociedade tem que ser uma analogia à ordem cosmológica. Ou seja, o que tem aqui na ordem cosmológica tem que se dar da mesma forma na ordem humana. Percebe? Então, neste ponto, você já observa que há uma divisão. Há uma divisão entre o que é transcendente, por assim dizer, não propriamente, mas cosmológico, e o que é propriamente humano. Percebe? Então, até nisso você tem uma visão realista, porque tem um certo quaternário, essa divisão Deus, homem, mundo e sociedade, todos se relacionando. Percebe? Isso é a base da realidade.
Por outro lado, o que chamo de esquerda são justamente aqueles que invertem essa ordem. É a inversão da ordem da sociedade, de todos esses polos. Algo contraposto. Né? Exatamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, quando Marx ele elabora seu materialismo dialético histórico também, ele observa a história como um contínuo, né? Desde os modos de produção mais arcaicos até os modos de produção mais avançados. Ou seja, como um contínuo. Ele observa aquilo numa visão de espaço e tempo. Então, esse contínuo vai dar até a sociedade de capitalismo avançado, a qual vai se destruir por causa de suas próprias contradições, e é aí que ele vai dizer que vem a revolução. Não é? A revolução no caso, seria o quê? Seria um reino de igualdade, de liberdade, ou seja, o fim de todas as opressões. É um paraíso na Terra. Não é? Então, ele observa que a história, ou seja, o ser humano produzindo história, porque ele observa que o ser humano produz história, essa produção humana, material da história, levaria a uma condição apocalíptica, que é a própria revolução, e esse apocalipse da humanidade levaria ao paraíso. Ou seja, o nome que se dá a isso é uma imanentização escatológica. Ele quer fazer o plano transcendente vir para a Terra. Não somente vir para a Terra, mas ser vinculado à vontade humana. Você coloca a vontade humana maior que o próprio Deus, se estivermos falando em termos de Deus. No caso, o comunismo se diz ateu, né? Apesar de várias vertentes terem um sentido diverso, né? Não se compreenderem dessa forma. Mas mesmo ele sendo ateu, ele tem uma estrutura escatológica, né? Mas uma estrutura escatológica laica. Sem um Deus aparente, pode-se dizer até gnóstica, porque tem determinadas características, eles guardam seus líderes, até hoje, como múmias, né? Como se fazem nas religiões arcaicas. Então tem toda essa problemática, essa divisão fundamental é que enquanto um compreende a realidade da vida humana, né, como uma participação na ordem do ser, o outro condiciona a ordem do ser à vontade humana. Então a divisão que eu faço entre direita e esquerda seria justamente com relação à compreensão que esses grupos têm da ordem social, da ordem humana e da ordem do ser. Entendi. Pegando esse ponto que você falou, assim, do Estado comunista ser um Estado ateu, porque, assim, o Estado comunista, o Estado de Stalin, né, ele era visivelmente pregava um Estado onde não tivesse religião. Já algo contraposto ao Estado nazista, né, que via ali aquela base Deus, pátria e família, né. Inclusive, tem fotos do próprio Papa da época saudando Hitler, né. O Mussolini, ele também tinha muito essa questão do cristão, né? Ele queria unificar o povo a partir do cristianismo, né? Como você enxerga esses pontos assim? Então, isso é justamente a continuação do que eu estava falando aqui agora. Muitos intérpretes, por exemplo, compreendem que intérpretes, no caso pagãos, né, assumidamente pagãos e às vezes pró-nazistas, né, pró-Hitler, compreendem que Hitler seria, na verdade, a Primeira Guerra teria sido Ragnarok, né, enquanto que Hitler fosse o Baldur, né, o Deus da justiça que veio para redimir todas essas problemáticas, além de várias interpretações. Ou seja, da mesma forma que eu tinha falado antes, essa é uma visão escatológica. Uma visão escatológica, no entanto, voltada para o plano humano, para o plano terrestre. Por vezes, essa visão seduz as pessoas. Seduz as pessoas, porque o ser humano ele tem uma tensão fundamental para o plano divino. Ele tem essa tensão. Então, por vezes, esses elementos, eles são utilizados para atrair certas massas que não seriam atraídas pelo discurso propriamente materialista que o comunismo e o socialismo, por vezes, além de apresentar outros discursos, mas o socialismo também apresenta esse discurso materialista, ou seja, esse povo não seria atraído só por isso, então ele vai incutir esse elemento místico. Por exemplo, um autor de esquerda, a própria esquerda fala,
em nome do Wilhelm Reich, que é um autor de esquerda, na obra Psicologia de Massas do Fascismo, ele vai tratar, por exemplo, do caso do nazista e fundador também de uma das vertentes do nazismo, que é o strasserismo, do Otto Strasser, né? Ele vai dizer que a problemática que o Strasser via ali é que os marxistas, materialistas, não compreendiam o materialismo dialético de Marx. Por quê? Porque eles viam que o povo, mesmo naquela crise, né, em que estavam vivendo em determinados períodos da história, eles não se voltavam plenamente para o comunismo, para o materialismo e para essa propaganda de vida melhor a partir do melhoramento material que eles propunham, mas que se viu falho posteriormente, né? Então ele vai denunciar esse caráter laico ou ateísta do comunismo e vai dizer que o que tem levado as massas à direita, ou seja, ele está fazendo uma crítica aos comunistas. Ele está dizendo, olha, a gente que é a esquerda, Otto Strasser, a gente está perdendo a galera para a direita. Por quê? Porque os socialistas, os comunistas estão negando o caráter da alma e do espírito humano. Então é nesse ponto, além de outros momentos da história, onde vai surgir o que eu chamo, pelo menos, de um socialismo místico. Um socialismo com características místicas. Isso pode ser analisado também no próprio autor marxista. Veja que eu não estou citando somente autores direitistas para afirmar a minha tese, até os próprios autores da esquerda. Ele vai tratar o Reich da forma como a bandeira nazista era organizada, aquele símbolo do masculino e do feminino, como ele compreende, suástica, né? A suástica, que é presente em vários povos, só que os nazistas organizavam ela, não no sentido organizacional estético, né, mas da forma com que eles apresentavam aquilo à sociedade como um comando, como uma certa ordem. Percebe? Então toda a propaganda, o próprio Reich, Wilhelm Reich, vai falar que a propaganda nazista era uma propaganda revolucionária. Agora ele vai dizer que não era, por exemplo, estritamente comunista ou coisa desse tipo, porque tinha um caráter nacionalista. E ele critica certamente esse caráter nacionalista do Reich, né, do Wilhelm Reich. Só que, qual é o contraponto? O nacionalsocialismo é mais nacionalista, enquanto que bem o comunismo, mais, né? bem mais, enquanto que o socialismo, ele é internacionalista, né? Só que, em alguns países, o comunismo, ele precisa adotar características nacionalistas e anti-internacionalistas para a manutenção de suas teses, para a manutenção de seu poder. É o que se pode ver também como a manifestação do anti-americanismo em certos países da América Latina. O comunismo, né? O socialismo, no caso, não é isso? Isso, a primeira. Se diz em teoria que primeiro tem um socialismo, para depois do socialismo, o socialismo é observado como um processo, se chegar a esse comunismo. Então, esses povos, por exemplo, a gente pode citar a Venezuela ou coisa que o valha, eles têm determinadas características que seriam nacionalistas, mas justamente como um instrumento contra o internacionalismo que eles observam como sendo o internacionalismo do inimigo e não o deles. Então, esses grupos adotam essa visão nacionalista contra o internacionalismo que eles compreendem como inimigo. Por exemplo, Hitler acusava os judeus, né? O nacionalismo de Hitler também acusava os judeus por serem banqueiros ou coisa que o valha, por terem envolvimento com poder internacional. Então, esse nacionalismo, ele é fundado justamente no contraponto que os nazistas queriam fazer a esse internacionalismo judaico que ele afirmava, né? Basicamente isso. Entendi. Agora, Jorge, você falou muito na questão materialista do comunismo, né? O comunismo veio a um negócio muito materialista, porque eu vejo o nazismo, né, muito já no contraponto, do hermetismo, né? Porque assim, a própria suástica é um símbolo hermético, né? Sim. Então, como você conseguiria assim distinguir um tanto material e o outro mais hermético? Você pode observar isso não no comunismo como algo estático, porque o comunismo não é estático, ele é um movimento, ele é dinâmico, ele se modifica de várias formas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em teologia da libertação, a gente também está falando de comunismo. E a teologia da libertação, ela é ateia? Ela não se diz ateia.
ela se diz seguidora de Cristo, de Deus, tudo isso. Só que isso vem se dar como uma religião política. Todos esses elementos são trabalhados como uma religião política. Então, tanto no comunismo quanto no nazismo, esses elementos são trabalhados. O caso é que, em determinado período da história, e em alguns grupos até hoje, os comunistas se apresentam de determinada forma para trabalhar determinado grupo. Né? Então, isso não tem a ver, é importante frisar isso, né? Política não é ideia. Política não é ideia. Política é agir. Política é força. Política é poder. Né? Política se refere a indivíduos e grupos, né? Grupos organizados, melhor dizendo. Então, eles observam quais grupos precisam de quais elementos e veja que interessante, a partir do advento do nazismo que propunha um socialismo místico, mas boa parte da esquerda, pelo menos a esquerda que sobreviveu até hoje, aqui não caiu no ostracismo, ela apresenta também esses elementos místicos. Né? Por exemplo, o pessoal da escola de Frankfurt, que tinha um contraponto ao nazismo, porque muitos deles eram judeus, eles vão acrescentar esse elemento místico. Por exemplo, o Walter Benjamin, que influenciou em muito a escola de Frankfurt, ele vai ser um leitor e amigo do Gershom Scholem, que é professor de Cabala, todas essas coisas, e vai aderir a certas visões do messianismo que é tratado também na Cabala ou no judaísmo ou coisa que o valha e transportar isso para a linguagem socialista. Então, essa divisão por exemplo, o que se fala, liberalismo é a primeira via, comunismo segunda via e o fascismo, nazismo, essas coisas seriam terceira via, não é? Como é que eu compreendo isso? Quantas vias não tem o movimento comunista? Quantas vias não tem? Tem a teoria crítica, tem a da hegemonia cultural, que é tratada pelo Gramsci, tem o pós-estruturalismo, que bebe lá do estruturalismo cultural de Claude Lévi-Strauss, enfim, o comunismo, o socialismo, a esquerda, em geral, tem várias vias. Então não tem como se falar que o nazismo ou o fascismo seriam a terceira via, porque é, na verdade, somente mais uma das vias do socialismo. Dentro do comunismo, isso. Né? Então eu prefiro falar não somente em comunismo ou socialismo ou coisas nesses termos, mas sim de mentalidade revolucionária contra a mentalidade realista. Entendi. E dentro da perspectiva do símbolo, porque assim, enquanto que o comunismo vê o símbolo da foice e do martelo, um sobreposto ao outro, a própria moeda nazista, né, eram separados. Porque assim, os nazistas, eles acreditavam muito que o trabalho edificava o homem, né? Inclusive, dentro dos campos de concentrações tinha lá, só o trabalho edifica, né? Isso não seria uma separação, uma segregação dentro do nazismo, do comunismo? Bom, você pergunta uma segregação somente por causa da forma com que um símbolo era disposto? Isso. Não, isso aí é a forma com que cada... Porque política é assim. Quando você precisa construir uma sociedade a partir de uma imanentização escatológica, ou seja, apartada da realidade, você vai precisar trabalhar um conjunto de símbolos para dar unidade à sua nação, correto? Mas o que eu pergunto é o seguinte, essa destruição desse símbolo, tá entendendo? Porque o próprio Hitler, em passagens do livro do Mein Kampf, qual ele escreveu, ele cita o comunismo como um mal que deveria ser exterminado. Uhum. E qual a melhor forma de você incitar o ódio do que atacando aqueles símbolos? Então, no caso, a questão do Hitler com o comunismo, com os comunistas, é que ele achava que os comunistas eram judeus. Pronto. Essa é a problemática. O próprio Marx é de linhagem judaica. Então, a problemática dele é essa. Percebe? Quanto à questão simbólica, como eu estava explicando, cada grupo de imanentização escatológica, dessa mentalidade revolucionária, ele vai precisar organizar os seus símbolos de determinada forma. Né? O nazismo também se colocava como um movimento trabalhista. Por isso a disposição desses símbolos. Seja ela da mesma forma que os comunistas ou de forma dissociada, separada. Mas está lá presente, como mais um desses elementos dessa afirmação trabalhista que o nazismo trazia. Então isso é meramente uma questão da organização daquela sociedade, porque é importante dizer,
como é que você vai organizar a sociedade e o que é que vai fazer essa sociedade ser movida. O conjunto de símbolos, o conjunto simbólico que ilumina essa sociedade. Porque é essa luz emanada dos símbolos que vai dar o caminho que essa sociedade em particular deve tomar. Então, a organização dos símbolos mais tem a ver com o próprio sistema que está sendo criado ali do que com alguma briga desses grupos. Entendi, perfeito. Jorge, um outro ponto que eu também gostaria de tocar é porque assim, não é só uma vez, nem duas, mas diversas vezes Hitler cita pelo seu livro que o comunismo é um mal que deve ser exterminado. Ele fala que na página, acho que é 108, ele cita também que o comunismo ele começa a destruir a sociedade de dentro para fora. E fala que para uma sociedade hegemônica, né, como o nazismo queria, ele deveria destruir o comunismo. Como você observa na sua ótica, esse eixo de esquerda tentando sobrepor-se sobre o outro eixo de esquerda? Quem matou mais comunista do que os comunistas? Ninguém. Essa briga sempre existiu. Né? Essa briga sempre existiu. Certa vez eu fui num evento onde teve uma discussão entre dois grupos de esquerda e saiu na porrada. Eles próprios lá. Aí outro gritou: "Ei, pessoal, vamos parar com isso. Daqui a pouco vai ser feito a guerra espanhola ou coisa desse tipo", tá entendendo? Então sempre vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Eles sempre vão brigar, porque tem um ímpeto de destruição. Um ímpeto de destruição da ordem vigente contra a ordem que seria a que eles querem criar, né? Mas Hitler, em algum momento, deixa de vincular os comunistas aos judeus? Não. Então, essa visão racial que o próprio Eric Voegelin vai arrebatar, vai destruir, que ele, na verdade, ele vai dizer que não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com raça, é mais uma ideologia, é essa visão ideológica do nazismo que vai guiar essa violência que eles vão produzir. Entendi. Um outro ponto também, Jorge, que eu até separei aqui para a gente debater, é sobre o erro de tradução que existe. Porque Arbeiter não só significa trabalhador, como também ofícios. Então, o Partido dos Trabalhadores também poderia ser interpretado como Partido dos Ofícios. Sim. Né? Justamente naquele ponto que você falou, da foice, do martelo e o símbolo. Uhum. E sobrepondo, porque assim, uma coisa é você ser um trabalhador, outra coisa é você exercer um ofício. Não seriam coisas também distintas? Com relação ao quê? A se remeter ao trabalho e outro ao ofício. É porque o nazismo, o fascismo, esse pessoal, eles tinham uma visão distorcida, mas tinham uma visão voltada para o tradicionalismo. Não é? Então esse termo trabalhador, ou mais voltado para o proletário, né, estaria distante dessa visão. Né? Você vê a organização anterior do trabalho em ofícios, né? Ofícios de cada Sim, isso grupo. No período ali da Idade Média, né? Exatamente. Sim. Então vai ser dividido em ofício. Então isso nada mais é do que mais um dos elementos do que eu estava falando, do que eles vão criar para aquela sociedade. Né? Até a linguagem vai sendo modificada, né? A nova língua, como se fala, entendeu? Então até a própria linguagem vai sendo modificada. Isso o próprio Eric Voegelin fala muito bem, até nas suas reflexões autobiográficas, quando ele vai afirmar que a primeira coisa... O próprio Eric Voegelin, que é um autor que é muito lido pelos conservadores, né, e que é base do conservadorismo contemporâneo, sim, ele vai dizer que o que levou ele próprio de fugir do nazismo, porque ele fez um livro contra a ideia de raça, contra a ideia do racismo nazista. Então ele vai dizer que tudo isso, toda essa problemática vai acontecer em decorrência da destruição da linguagem. E essa destruição da linguagem... É a globalização da língua, né? Globalização no sentido internacionalista, sim, como está acontecendo hoje com o globalismo, sim, né, que está criando nova língua, todas essas coisas, mas nesses grupos mais fechados, ou seja, que se observam a própria sociedade como um ônfalo no sentido de sua unidade, dela ser o centro do mundo, essa nova língua vai ser adaptada a questões, por exemplo, do nazismo raciais, sanguíneas, da própria origem histórica dele, do que ele quer resgatar ou não, enfim. Tudo isso
é a prática própria do movimento revolucionário, que, se é revolucionário, não é de direita, por definição, porque a direita, a direita mais propriamente a direita conservadora, que para mim é a única direita que existe, só existe direita conservadora, não existe direita liberal. O basilar é a realidade. É a realidade, a prudência, o modo de agir. Então, qualquer coisa que se assemelhe ao pensamento revolucionário, nada tem a ver com direita. Isso é justamente mais um dos elementos que comprovam que esses grupos se relacionam muito mais com a esquerda do que com qualquer outro tipo de direita que se possa falar. Eu posso lhe citar um exemplo. Hoje em dia, como é que você vê como é que um grupo surge? Está lá os fascistas, os nazistas. Sim. Eles surgiram do berço do pensamento revolucionário. Se você estudar a história do início dos pensadores lá do nazismo... que ela estava bem quebrada, eles se juntaram. Exatamente. E o pensamento deles é revolucionário, como o próprio Otto Strasser, que foi citado. Sim. Percebe? Então eles vão se organizar dessa forma para que disso decorra todas as outras perspectivas que eles querem adotar na sociedade. Então, no caso, o fato deles lutarem contra o próprio sistema já seria uma prova de que eles são de esquerda, não é isso? Não, não é o fato de lutar contra o próprio sistema, porque o sistema pode ser um sistema revolucionário. Percebe? Por exemplo, de revolução permanente. Então não é o fato de lutar contra o próprio sistema, é a autocompreensão da realidade. Percebe? Eles criam uma segunda realidade para se afirmar. Então não é simplesmente o fato de lutar contra o sistema ou coisa que o valha. O exemplo que eu ia citar é justamente de como surgem esses grupos de novo. Como é que esses grupos vão surgir? Tinham lá os bolcheviques, né? Os bolcheviques são o quê? Os comunistas. Não é? Depois de um tempo, Rússia já tinha um pouco parado aquele negócio lá, surgem os nacional-bolchevistas. Não é? Depois dos nacional-bolchevistas, vai surgir lá uma política que se liga ao eurasianismo e vai adotar uma simbólica muito mais tradicional, vinda do bolchevismo. Então a estrutura política deles é bolchevista, mas os símbolos que eles adotam são símbolos conhecidos como tradicionais. Por exemplo, vai evoluir do bolchevismo para o nacional-bolchevismo, a relação que o nacional-bolchevismo faz com o eurasianismo, até nascer a quarta teoria política, porque diz tem a primeira, segunda, terceira e quarta, né? Alguns dizem isso. A quarta, no caso, seria a do Dugin. E quais são as influências do Dugin, por exemplo, no campo da sociologia? Marx. Ele tem lá René Guénon, que é um autor tradicionalista, mas sociologicamente é Marx. Então ele vai observar o mundo com essa divisão entre povos territorialistas e povos atlantistas. Percebe? Então, mesmo nesses elementos que se apresentam como tradicionalistas, conservadores ou coisa que o valha, como alguns têm argumentado com relação ao pensamento político russo, isso não se dá dessa forma. Porque quando você vai observar no fundamento, lá está sempre presente o pensamento revolucionário. Entendi. Isso faz bastante sentido. Agora, um outro ponto, Jorge, que eu pesquisando assim, com algumas pessoas eu consegui achar, é que na União Soviética, você tinha toda a estrutura, desde cima até baixo, abaixo, os meios de produção, controlado pelo Estado, né? O Estado produzia, o Estado fiscalizava, o Estado recolhia, o Estado fazia tudo. Já no nacionalsocialismo, não. A matéria era do Estado, mas ele disponibilizava para a iniciativa privada. Inclusive, grandes empresas hoje são resultado do nazismo. Por exemplo, cita você a Adidas, por exemplo, dentre outras grandes empresas alemãs que vieram do nazismo. Como você vê essa não estatização das empresas? Bom, eu posso citar novamente um autor marxista para falar disso, né? Mas, antes disso, é importante dizer, havia contrabando na União Soviética. E foi isso que manteve por muito tempo. Como é que existem milionários russos advindos do regime comunista, se era tudo planificado, se a economia era planificada? Isso é impossível. Então isso só é possível, e a manutenção da Rússia durante esse tempo também só se deu por causa do contrabando. Além de outras coisas, além de outros fatores, se deu por causa do contrabando. Ok, vamos voltar com o autor que eu ia citar.
Wilhelm Reich, novamente, em Psicologia de Massas do Fascismo, ele vai dizer sobre, com relação como Stalin não conseguiu estatizar as propriedades rurais. A problemática, além de que ele não ter conseguido estatizar, a problemática que ele enfrentou ali. Ele dizia que a problemática que Stalin enfrentou é justamente por quê? Porque os produtores rurais, eles tinham uma ligação à terra. Além da ligação à terra, a divisão do trabalho deles era diferente. Por quê? Enquanto que o pai fazia uma coisa, a mãe fazia uma coisa, o filho fazia outra, ou seja, havia uma harmonia na produção. E essa harmonia se intensificava com o amor à terra. Percebe? Então, o que é que eles precisam fazer para que essas sociedades, esses povos sejam estatizados, ou seja, lhes seja tirada a terra? Que lhe seja tirada a família. É importante dizer, o Reich é um dos pais da Revolução Sexual. Inclusive, escreveu uma obra chamada A Revolução Sexual. Então, o que ele propõe para estes casos é justamente a Revolução Sexual. Acabar com o acato que tem na família. Ou seja, o pai não respeita a mãe não respeita o pai, toda essa problemática vai sendo gerada no núcleo familiar e é isso que vai dissolver aquela família e fazer com que aquela propriedade possa ser tomada. Então, além das questões econômicas, o que se afirma aqui é o quê? Que eles já perceberam que essas questões econômicas não são o fundamento da política, mas sim a cultura. Por isso que se fala em marxismo cultural. Por isso que fala em todas essas questões relacionadas à revolução cultural. Então é mais importante observar como se dá a revolução cultural do que as questões econômicas. Por quê? Porque é a revolução cultural que vai fazer a economia no futuro. É assim que eles acreditam. Inclusive, eu acho que é no Manifesto Comunista que ele fala que o capital passa pela família, né? Exato. De pai para filho. Sim. E tal. Faz sentido, faz bastante sentido. Outro ponto também, que eu separei também, é justamente isso. Esse ponto desse amor à terra. Que, assim, dentro do comunismo, né, a gente pode até ver algo como meio um globalismo hoje de direita, né? Que se fala que os povos hoje estão bem mais ligados e tal. E, assim, isso seria já um globalismo também comunista, né? Aquele ponto que a gente já falou nessa matéria aqui já, que não é meu globalismo, então eu estou de contra. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, eu vejo o nacionalsocialismo como contra todos esses sistemas, porque a gente vê também ele contra os Estados Unidos, né? Sim. Não só contra a União Soviética, mas também contra os Estados Unidos. Sim. Então ele é ambos contra todos os globalismos. Então não seria uma terceira via, como você bem mesmo falou? O que seria? O nacionalsocialismo seria uma terceira porque via? ele já luta contra esse globalismo, imposto pelos dois lados. Os americanos são alemães? Não. Os judeus são alemães? Não. Algum poder mais forte que a Alemanha é alemão? Para eles, não. Então pronto. Percebe? A questão é a construção da sociedade. A construção dos símbolos da sociedade, né? Além de que eles precisam de um inimigo em comum para unir cada vez mais aquele povo, percebe? O próprio símbolo fundamental do fascismo, a faixa, né? É um conjunto de madeiras, que eu não me recordo a madeira em si, ao redor de um machado, que significaria a união faz a força, ou coisa nesse sentido. Então ele vai retomar esses valores do passado e trazer para cá. Isso é somente, por um lado, mais um trabalho simbólico e por outro um trabalho estratégico de unificação do seu próprio povo para que o cosmion seja devidamente produzido, né, para que os fins que eles almejam sejam alcançados. O que é o cosmion? A gente falou anteriormente de cosmos, né? O cosmos como sendo aquilo grande, né? O cosmion, ele seria justamente esse pequeno mundo criado e recriado pelos seres humanos para a sua própria orientação, percebe? Então essa oposição que ele tem a todos os outros países ou a todos os outros grupos ou coisa que o valha, justamente vai se justificar na fundação desse cosmos. Ele precisa
eliminar todos os elementos de impureza, impureza não no sentido racial somente, mas impureza no sentido simbólico, no sentido cultural, para que a sua sociedade seja afirmada. Então isso é mais um dos traços da mentalidade revolucionária voltada a uma imanentização escatológica. Entendi. E uma coisa assim que me chama bastante atenção também é, por exemplo, porque a pergunta, acho que todo mundo pensaria assim, né? Para o leigo que não conhece o assunto. Então, por que Hitler atacou a União Soviética? Se Hitler era de esquerda, por que ele atacou? Bom, porque eles eram aliados. Tudo bem. A União Soviética é alemã? Não. Poderia se encerrar o debate aí, né? Porque, além de outras coisas, eles tiveram um tratado, enfim, além dessas questões políticas, tiveram muitas outras questões que interferiam. Né? Questões inclusive de geopolítica. Então, nesse caso, seria muito mais um tratamento sobre geopolítica do que outra coisa. Entendi. Jorge, muito obrigado por tê-lo no programa. Prazer, foi um prazer. Né? Foi um prazer tê-lo aqui. E assim, gostaria de fazer alguma consideração final? Não, por mim tudo bem. O que eu acredito é que esse tema é relevante em algum sentido, porque existe alguma confusão, né? Mas acredito que existem muitos outros temas que precisam ainda ser debatidos. Por exemplo, o que eu dou primazia nos últimos tempos é o tema da revolução sexual, essas questões, mas de qualquer forma foi muito bom para mim poder acrescentar nesse debate. Muito obrigado a você e a Cavalaria. E vamos marcar mais vezes para você vir aqui no programa, né, no nosso quadro. Obrigado. E para você que está aí nos assistindo, comenta o que você achou da postura do Jorge, se você é a favor, se você é contra. Vamos mostrar que o espaço da direita é um espaço de debate. E avante cavalaria.